Quando leio os textos sobre o desenvolvimento da criança, especialmente os que são estudados nas faculdades de educação física no Brasil, algo que muito chama a atenção é a formação das coordenações motoras. Consumimos um bom tempo na universidade estudando as chamadas coordenações motoras, isto é, as ordens responsáveis pelos inúmeros movimentos humanos, desde o nascimento da criança. Eu, quando era estudante de educação física, passei boa parte do tempo lendo as descrições dos autores sobre as coordenações que a gente encontrava nas crianças. Mas quando eu passei a observar mais detalhadamente as crianças, o que mais me chamou a atenção não foram as ordens estabelecidas, as coordenações, mas sim as desordens motoras, muito evidentes nas expressões do recém-nascido. À exceção dos movimentos reflexos, dos quais destacarei apenas 4, todo o resto é como se tratasse de um caos de gestos dirigidos ao nada. Na comparação com o nascimento de outros animais, a diferença é brutal. De qualquer maneira, na comparação com os outros animais, mesmo a gestação humana mostra diferenças enormes. O feto humano é absurdamente grande no ventre de uma mãe pequena. E durante 9 meses, a pressão da gravidade sobre essa mãe bípede é tão grande que o bebê nasce como se o fizesse prematuramente. Ao nascer, é como se o bebê mostrasse nada a saber. Outros animais, minutos após o nascimento, mostram desenvoltura nos gestos. O recém-nascido humano mostra uma espécie de inadequação, uma falta quase absoluta de inteligência para lidar com os problemas de adaptação. Eu sempre que falar de coordenação, estou me referindo à inteligência, esse arranjo que permite realizar as coisas, que permite superar os problemas. As coordenações do bebê humano não estão prontas, ele é imaturo. Como lidar com os problemas que seu meio certamente lhe imporá, se as suas coordenações não estão prontas, se os seus gestos estão em desordem? Porém, temos que lembrar que o meio que recebe as outras criaturas vivas neste planeta é um meio natural, que raramente sofre mudanças. Portanto, a cada coordenação apresentada pela jovem criatura, corresponderá algo em seu meio natural. Mas não é esse meio natural que recebe o bebê humano. Seu meio nunca será natural, será sempre cultural, um meio inventado pelo próprio homem na falta de uma natureza que o acolha. O homem é frágil, não é dotado de forças e habilidades físicas capazes de dar conta das dificuldades impostas pela natureza a todos os seres. Ele não teria chances se tivesse que agir somente com seus meios naturais. Seu meio ambiente, repetimos, é um meio cultural, e esse meio cultural nunca é estável, nunca mantém-se em ordem constante, está permanentemente em mudança. Portanto, para dar conta de se adaptar a um meio em permanente transformação, somente uma inteligência criativa, plástica, capaz de transformar-se a todo momento, poderia ser adequada. E é nesse ponto que se torna absolutamente importante o homem, ao contrário das outras criaturas, nascer dotado não de ordens motoras, mas de uma motricidade inacabada, mas de desordens motoras, de uma motricidade aberta. Todas as criaturas vivas no mundo, para dar conta da tarefa de viver, todas as criaturas estão no mundo para dar conta da tarefa de viver, de manifestar a vida. A gente veio ao mundo para viver. E toda criatura viva tem que dar conta dessa tarefa primordial. Para tanto, elas são dotadas de um conjunto de habilidades motoras que cumprem essa tarefa. Uns são presas, outros são predadores, uns são mais velozes, outros mais fortes, e assim por diante. Por exemplo, um guepardo se destaca por sua alta velocidade, e a sua sobrevivência, a sua adaptação, depende do exercício dessa velocidade. Um morcego é dotado de uma audição fantástica, e a sua sobrevivência depende do exercício dessa audição, que está definida geneticamente. Só que não são essas criaturas que decidem isso. Seu destino está traçado em suas cadeias genéticas. Mas a criatura humana, de sua parte, também vem ao mundo para dar conta da tarefa de viver. Ela nasce com uma intencionalidade primordial voltada para a missão de viver. Essa é a sua intencionalidade primordial que animará todas as demais.
Só que ela não terá à sua disposição um conjunto pronto e acabado de coordenações motoras, uma inteligência pronta que responda a todas as solicitações do meio. Se tivesse esse acabamento desde o nascimento, não teria a menor chance no meio cultural em que terá que viver. Se um dia nascesse um ser humano com as coordenações prontas, definidas geneticamente, no meio em que ele viverá, ele não terá chances, porque é um meio cultural que mudará permanentemente. Portanto, ter essa imaturidade, essa aparente fragilidade, essa desordem inicial é o que lhe dá chances de permanecer neste mundo. A nossa fragilidade, o nosso inacabamento inicial é o nosso grande recurso de adaptação no mundo. À medida que se depara com o seu mundo, a criança, movida pela intenção primordial de viver e por ter a motricidade em aberto, arregimenta recursos e constrói suas coordenações de acordo com as situações surgidas. Mas também por ter, à partida, reflexos temporários, que não duram mais que 3 ou 4 meses, chamados de reflexos arcaicos, ela tem, dado pela natureza, alguns recursos que lhe servem como ponto de partida para orientar as suas coordenações. Assim, por exemplo, o reflexo chamado de preensão torna-se um ponto de partida para a organização das coordenações de manipulação. Todos nós estudamos e vimos nossos filhos, que quando a gente coloca alguma coisa na palma da mão de uma criança, ela fecha a mão. E nós chamamos isso de reflexo de preensão, e costumamos até dizer que ela nasceu sendo capaz de pegar. Não, ela não é capaz de pegar, ela é capaz de abrir e fechar a mão. É bem diferente de pegar. Então, o que a natureza permite no nascimento é que a pessoa seja capaz de, pelo menos, fechar a mão no contato com alguma coisa. Ela pode também, se nós colocarmos a criança em pé e a desequilibrarmos para frente, ela pode dobrar os joelhos e caminhar, como se já soubesse caminhar. Esse reflexo chama-se reflexo da marcha. Mas ela não sabe caminhar. Ela sabe trocar passos, ela sabe abrir e fechar passos. É bem diferente de caminhar. Ela é capaz também, se nós colocarmos essa criança em desequilíbrio, estando sentada, de abrir os braços em cruz. Isso chama-se reflexo de Moro, ou dos braços em cruz. Para que serve esse reflexo? Para dar início às coordenações de estabilização corporal ou de equilíbrio. E ela tem um quarto reflexo extremamente misterioso, que é o reflexo de sucção, localizado na boca. A boca é o segmento móvel mais hábil no nascimento. Se nós passarmos o dedo em qualquer lugar próximo da boca, a criança abre e fecha a boca. Quando a criança nasce, ela não sabe sugar. Ela não é capaz de sugar leite e se alimentar. Ela é capaz de abrir e fechar a boca. Quando ela suga o leite pela primeira vez, é porque ela acabou de aprender a sugar o leite. A natureza não ensina ninguém a sugar leite ou dedo ou o que quer que seja. A natureza não ensina nenhum ser humano a andar, nem a pegar as coisas com a mão, nem a se equilibrar. Isso é tarefa humana. Isso é tarefa que nós temos que construir, temos que realizar, construindo as nossas coordenações, a nossa motricidade. Sobre a boca, eu não vou me alongar mais, porque ela ainda é muito misteriosa, que provavelmente a boca é o primeiro segmento hábil do ser humano e será o último antes da morte. Eu tenho a minha mãe quase à morte, com 94 anos. A vida dela está por um fio, e a coisa mais habilidosa que ela demonstra para nós é o que ela consegue fazer com a boca, que é falar, que é se alimentar. A boca não foi suficientemente estudada, talvez porque ficou mais por conta dos poetas, dos namorados, dos apaixonados. É como se a boca fosse um centro de atração de toda a inteligência humana. E assim a inteligência humana vai se fazendo ao sabor dos encontros, das desordens do lado do homem e das desordens do lado do meio cultural, que é sempre novo e sempre uma surpresa. Mas como a tarefa de viver neste mundo é para o ser humano titânica, entra em cena, num certo momento, um recurso especial,
que julgo ser talvez o atributo mais importante da espécie humana, que é a imaginação.